Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Uma vitória mais do que importante para o Náutico nesta primeira perna da terceira fase da Copa do Brasil. Vitória para muitos improvável, né? Diante de um Cruzeiro mais qualificado, tecnicamente bem mais estruturado, mas no fim das contas o Náutico se recuperou no segundo tempo, depois de um primeiro tempo apagado, e conseguiu essa vitória numa trama já conhecida, de jogadores entrosados vindos por empréstimo. E a partir de agora a gente traz detalhes a respeito desta vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais. Ainda não tem nada ganho, mas o Náutico deu um passo importante nesse primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O adversário do outro lado, né, com peças importantes, Gilberto, ex-Bahia, Ney São Paulo, Bruno Rodrigues e tantos outros, né, jogadores nível Série A, de fato Cruzeiro fazendo jus ao que vai disputar nessa temporada 2023 contra um Náutico que viu o poder desse Cruzeiro no primeiro tempo. Cruzeiro foi a equipe que mais finalizou, foi a equipe que mais buscou, né, tentou em vários avanços abrir o placar, mas o Náutico se impôs principalmente pela gigante atuação do goleiro Wagner. Wagner nitidamente não estava 100% para esse jogo, né, sentindo dores no joelho, principalmente na etapa final, né, foi até o fim, né, passou toda a quinta-feira em trabalho intensivo no CT, né, do alvirrubro, fazendo, né, essa recuperação para que ele pudesse estar em condições para o jogo de hoje à noite, e foi um dos pilares centrais desta manutenção do 0-0 na etapa inicial. Porque o primeiro tempo foi todo do Cruzeiro, né, com mais oportunidades, com chances. O Náutico teve dificuldades, principalmente na saída de jogo. O Náutico não estava conseguindo ficar com a posse de bola, e quando tinha a bola, perdia essa posse com muita rapidez pela intensidade que o Cruzeiro depositou dentro da partida. Né, foram chances com Gilberto, com Bruno Rodrigues, né, com o próprio Wesley pelos lados também, a chegada dos laterais. O jogo do Cruzeiro se apoiou muito em lançamentos, né, em jogadas de velocidade, né, que não foram inibidas pelo Náutico, e o Náutico também não teve a característica de adiantar as suas linhas e de recuperar essa bola ainda no campo defensivo da equipe mineira. Nesse caso, o primeiro tempo foi para se segurar. O Náutico fez a sua parte na etapa inicial para sustentar o 0-0. E como dito há pouco, passou muito pelo Wagner. Wagner fez uma grande partida, mostrou, né, que é o titular da posição, e mesmo, né, com esse problema no joelho que acabou o afastando das atividades ao longo desta semana, acabou sendo peça fundamental para o equilíbrio do placar, que poderia ter sido desproporcional a ponto do Náutico nem gerar uma situação de recuperação na etapa final. No segundo tempo, os papéis se invertem, porque o Cruzeiro, a gente percebe que o time titular do Cruzeiro, né, chegada de um novo técnico, uma nova filosofia de jogo, que ainda vai ser implantada na equipe em meio a uma disputa de campeonato brasileiro, mas as peças do banco de reservas não suprem à altura aquilo que o Cruzeiro imagina como equipe para a disputa de uma primeira divisão. Muitos foram os atletas que estiveram na última campanha da Série B, sendo as peças de reposição para eventuais saídas da equipe mineira. E isso pode ser um ponto negativo para a disputa de uma primeira divisão, para uma disputa de uma Série A, que é um jogo ainda mais concorrido, ainda mais pesado do que o jogo de hoje. Então, para a equipe do Cruzeiro, né, a saída de algumas peças no intervalo e também durante a etapa final fizeram com que a equipe caísse de rendimento. Muita frouxidão na marcação, não conseguia atacar da mesma maneira, né, com muita mais pegada do que na primeira etapa, não tinha mais essa força ofensiva. O Náutico, por sua vez, corrigiu a marcação. Foi a única coisa que o Náutico fez nos 15 primeiros minutos da etapa final. Corrige a marcação, espera o Cruzeiro e tenta, quem sabe, com as modificações
ao longo do jogo, se recuperar. As mexidas de Dado Cavalcante no minuto 15 do segundo tempo foram fundamentais. Jael, péssima partida. Mais uma vez, né? Um jogo onde o torcedor do Náutico tem razão em pegar no pé do centroavante. Ele no primeiro tempo acabou recebendo 2 bolas, né? Onde uma ele quase originou um contra-ataque do Cruzeiro que ia sendo gol. E na segunda ele não conseguiu dominar. E a segunda, quando ele dominou, já era na reta final do primeiro tempo. Quando o Náutico esboçou ali uma reação, né, de que poderia tentar algo em cima da equipe do Cruzeiro. Então foi muito mal. O Matheus Carvalho também não teve a força necessária para produzir, para carregar esse Náutico. Nitidamente que faltou esse meia para trabalhar com os passes do Vitor Ferraz, os passes do Souza. E o Matheus Carvalho não foi esse homem na partida de hoje. Então com as saídas dele, né, a entrada, né, do Júlio na vaga do Jael, a entrada do Gabriel Santiago na vaga do Matheus Carvalho, jogadores da mesma posição, mas que entraram novos, né, com 30 minutos para mostrarem o seu futebol. Depois a gente viu a saída do Caion, eu até lamentei, né, foi um garoto que correu bastante, e ai do Náutico se não for Caion no lado direito, porque Caion é um jogador que ele recompõe bastante. O Cruzeiro explorou demais o lado esquerdo de ataque, direito de defesa da equipe alvirrubra. E Caion estava ali, auxiliando o Vitor Ferraz, auxiliando o Paulo Miranda no primeiro combate. Né? Em alguns momentos, Jean Mangabeira não estava nem acompanhando, mas o Caion estava fazendo ali o seu papel, tanto no ataque, foi um dos mais acionados na etapa inicial, como também na defesa. Ele volta, recompõe, ajuda e também auxilia lá no ataque. Importante peça dessa equipe. Não à toa fez falta na partida diante do Salgueiro nas quartas do Campeonato Pernambucano. E com isso, o Náutico entra com Alisson Santos, gera aquela dúvida na cabeça do torcedor. E aí, será que Alisson Santos vai dar a resposta positiva? E aí o gol do Náutico sai no entrosamento vindo do Vitória. Alisson Santos, Gabriel Santiago. Já na reta final do jogo, quando o Náutico não mandava na partida. Mas o Náutico, ao longo do segundo tempo, foi equilibrando as ações, ganhando o meio de campo, não deixando com que o Cruzeiro se criasse em jogadas ofensivas e mais. O Náutico teve uma virtude que não teve na etapa inicial. Adiantar linhas para recuperar bolas ainda no campo do adversário. E isso foi fundamental para que o Náutico pudesse ter um equilíbrio do jogo e, consequentemente, mais chances perigosas. E aí o cruzamento do Alisson, gol marcado pelo Gabriel, explosão nos aflitos para os pouco mais de 6.400 torcedores e o Náutico, no fim das contas, segurou a vantagem. Uma resposta para a Copa do Brasil. Uma resposta do Náutico para a sequência da temporada. Ontem o torcedor alvirrubro estava se perguntando o que será do Náutico contra o Cruzeiro depois de uma derrota diante do Salgueiro pelo estadual. Ontem o Náutico viu um rival direto pelo acesso à Série B vencer o Corinthians. A resposta viria hoje e tinha que vir. E veio no cabeceio do Gabriel Santiago, que bem, fisicamente, clinicamente, é titular da equipe. Mostrou hoje capacidade não apenas pelo gol, quando a gente viu a entrada dele na vaga do Matheus Carvalho. O panorama do meio de campo mudou e o Náutico nitidamente cresce na partida com as substituições e acaba chegando a essa importante vitória. Dia 25 tem a volta. Jogo em Belo Horizonte. Náutico vai tentar aí, quem sabe, essa classificação. Nada fácil. Cruzeiro vai ter tudo ao seu favor no jogo da volta. Mas a vantagem, mesmo que mínima, é do Náutico, dessa resposta que o Timbu dá para a sequência dos trabalhos. Como a última informação, Matheus Cocão, volante, foi emprestado ao Vasco da Gama. Empréstimo até o final da temporada. O Náutico será ressarcido com R$300 mil, né, a compensação financeira pelo empréstimo. Se o Vasco se interessar pelo atleta, fica com ele ao fim do contrato e paga uma quantia de R$2,5 milhões ao Clube Náutico Capibaribe. Vale lembrar que Cocão tem contrato com o Timbu até 22 de julho de 2026. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até mais!